Nós vamos continuar por aqui a falar de assuntos que marcam a atualidade e vamos também marcar presença ao professor de matemática. Damos as boas-vindas ao professor Ricardo Teixeira, que nos traz hoje mais um tema da matemática ao seu encontro. Professor Ricardo, muito boa tarde. Boa tarde. Seja bem-vindo ao Açores de hoje para nos falar de mais um tema de matemática e de um número envolto em superstições, o 666. É verdade. Já aqui falamos no programa de vários números que, de alguma forma, ou estão associados ao azar ou a acontecimentos menos positivos, como, por exemplo, falamos no 11, no 13, no 17 e no 23. E, curiosamente, hoje é 23 de março. E, curiosamente, também, se considerarmos os dois algarismos que compõem o número 23 e multiplicarmos esses algarismos, obtemos o 6. Repetindo 3 vezes, 666, e aqui está o tema que vamos falar hoje. Ora, e como terá surgido esta má fama atribuída ao 666? Vamos ver na próxima imagem, portanto, a imagem do número 666, e a verdade é que na Bíblia, no versículo 18 do capítulo 13, do livro do Apocalipse, atribuído a São João, surge o seguinte texto. Aqui é preciso entender, quem é esperto calcula o número da besta. É o número de um homem, o número é o 666. E, curiosamente, o versículo onde aparece esse trecho é o versículo 18, e 18 corresponde exatamente a adicionar 3 vezes o número 6. 6 mais 6 mais 6. Os historiadores e os teólogos atribuem a ocorrência aqui do número 666 a diferentes ordens de razão. Vou aqui apresentar duas. A primeira está na imagem que vamos ver de seguida. Pensa-se que o autor terá identificado a besta com o imperador romano da época, Nero, um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos. Porquê? Porque ao somar os valores numéricos atribuídos às letras correspondentes ao nome de Nero em hebraico, obtém-se precisamente o número 666. Contudo, pensa-se que este número pode ter surgido por outros motivos. Estamos a ver agora, a seguir, na próxima imagem, uma ilustração de Pat Smith, retirada da coletânea, em que a artista ilustra todo o livro do Apocalipse. No Apocalipse, a profecia do fim dos tempos está, de certa forma, estruturada numa trindade: o dragão, a besta e o falso profeta, que vemos na imagem, e que é retratada no versículo 13 do capítulo 16. Por outro lado, 6 é um número do homem, uma vez que este foi criado por Deus ao sexto dia, de acordo com os Gênesis. Portanto, pensa-se que o 666 tenha sido escolhido para representar uma trindade humana, uma falsa imitadora da Santa Trindade, da Santíssima Trindade. Ora, estas são diferentes razões que os teólogos pensam estar na origem da referência do número 666 no livro do Apocalipse da Bíblia. Contudo, claro que cada um faz a interpretação que quer queiramos, quer não, a Bíblia vai ser sempre um dos livros mais vendidos e mais lidos de toda a nossa história, e há interpretações para todos os gostos. E há quem a defenda que determinadas ocorrências do 666 estão relacionadas com presságios do Apocalipse. Contam-se vários casos curiosos ao longo da nossa história em que se tentou identificar certas personalidades com o anticristo, digamos assim. É o caso de Napoleão, de Hitler e de Saddam Hussein, até o Saddam Hussein. Na próxima imagem, que já estamos aqui a ver, vê-se um desses esquemas um tanto ou quanto rebuscados que são usados. Aqui, no caso concreto, atribuímos às letras do nosso alfabeto, o alfabeto tradicional de 26 letras, valores numéricos. Ou A atribuímos o valor 100, ou B o valor 101, ou C o valor 102 e assim sucessivamente. Se adicionarmos os valores numéricos correspondentes às letras que compõem a palavra Hitler, pasme-se, mas a verdade é que, adicionando todos estes valores, obtemos 666. Portanto, Bem, era um mas argumento... quem é que se deu ao trabalho de estar a encontrar? É um argumento, até há outras ocorrências engraçadas, mesmo para ataques políticos, acontecendo no Reino Unido, de um adversário, portanto, tentar conotar o oponente com o número do anticristo para ver se tirava daí alguns dividendos políticos. Meu Deus! Mas a verdade é que há, de facto, opiniões para todos os gostos, e até algo que se passou muito curioso com o antigo presidente dos Estados Unidos da América, Ronald Wilson Reagan, que vemos na imagem, já de seguida. E é engraçado que o nome deste presidente é composto por 3 palavras, cada uma com 6 letras. E daí o 666 ter perseguido este antigo presidente dos Estados Unidos. Muitos numerologistas identificavam-no com o anticristo, e mesmo depois, quando ele se reformou, foi morar para outra casa
e descobriu, quando chegou a essa casa, que o número da porta era o 666. E, portanto, esse número perseguiu, tanto que pouco mais tarde... É quase como as bruxas, a gente não acredita, mas que as há. É verdade. Pouco mais tarde, a sua esposa pediu mesmo para o número ser alterado para 668. Para evitar novas conotações com este número. É claro que Hollywood tirou proveito de tudo isto, não é? Muitos filmes existem no repertório, portanto, nos últimos anos e décadas até, dezenas de filmes são dedicadas à vinda do Anticristo, muitas vezes é uma criança demoníaca, e dos presságios que surgem, lá está o 666. Aqui temos um exemplo, um remake do filme de terror O Gênio do Mal, de 1976. Foi feito um novo remake em 2006 e é engraçado que escolheu-se o dia 6 do mês 6 de 2006, às 6 horas, 6 minutos e 6 segundos para estrear o filme. Portanto, o simbolismo do 666. Curiosamente, acho que o filme não teve assim muito sucesso de bilheteira. Apesar de todo este marketing, acabou por não ter muito sucesso de bilheteira. Mas estamos aqui a brincar, contudo, há de facto pessoas que têm muita aversão a este número. Há zonas do globo onde isso é mais marcante. Estados Unidos não foge à regra. Já aconteceu com o número 13, que aqui falamos em tempos. E a fobia a este número chega a atingir proporções um tanto ou quanto exageradas. As autoridades tentam contrapor esta superstição, porque já sabemos que as superstições conduzem à ignorância e a ignorância a certos aspectos, como a segregação racial e outros. Mas a verdade é que aqui estamos a ver uma imagem interessante que retrata uma situação em que as autoridades foram forçadas a ceder. Durante muitos anos, os habitantes de uma autoestrada que tinham a numeração de 666 exigiram que fosse alterado o nome. Isto porque consideravam na autoestrada para o inferno, uma vez que havia muitos acidentes na zona. Ao fim de vários anos, de muita luta, as autoridades cederam e mudaram para aquele número que estava na imagem, o 491. Há outra história também engraçada, numa cidade do estado da Louisiana, nos Estados Unidos da América. Os habitantes exigiram que o indicativo da zona, o indicativo telefónico, era o 666, também fosse alterado. E as autoridades acabaram por ceder. Isso só me faz lembrar a freguesia da Piedade, na Ilha do Pico, que tem precisamente essa sequência de algarismos nos seus números fixos. Todos os números dessa freguesia começam por 292 e depois temos o 666 e nunca vi ninguém, e conheço muitas pessoas, entre familiares e amigos... Está a falar nisto agora vai toda a gente fazer um manifesto para pedir para mudar. A verdade é que nunca ouvi ninguém a se queixar. Por contrário, o facto de termos 3 algarismos consecutivos ajuda a fixar o número. Mas a verdade é que noutras zonas essa era uma situação muito problemática. E agora chamo a atenção para os nossos telespectadores. Tanto barulho, e vem-se a ver, recentemente, foi descoberto um fragmento de um papiro que, se não me falha a memória, está guardado no Museu da Universidade de Oxford. Esse fragmento é um manuscrito mais antigo, com cerca de 1700 anos, do capítulo 13 do Apocalipse, o tal que tinha a tal citação que eu referi. E o que é que lá está figurado? Não está o número 666, está o número 616. Portanto, é questão de dizer aos nossos telespectadores tanto barulho para nada, porque suspeita-se com essa descoberta, porque é um dos papiros mais antigos, que de facto, por erro de tradução, tenha figurado o 666 e, portanto, não é o verdadeiro número da besta, o 666. Isto são surpresas hoje. É um exemplo de como as pessoas aderem facilmente a mitos e superstições que depois acabam por não ter nenhum fundamento. Ora, mas o número 666 tem propriedades matemáticas. Por exemplo, é a soma dos quadrados dos primeiros 7 números primos, os números com uma importância matemática. Também é a soma dos primeiros 144 dígitos do número π, um número com significado matemático. E aqui está, na imagem, um quadrado mágico, com a promessa de voltarmos em próximas oportunidades a este tema dos quadrados mágicos. Temos um quadrado com 6 linhas e 6 colunas e, como habitualmente nos quadrados mágicos, se adicionarmos cada uma das linhas, cada uma das colunas ou cada uma das duas diagonais do quadrado, obtemos o número 666. Portanto, é um quadrado mágico dedicado a este número. Muito bem. Aqui está o quadrado, então, para os fãs do 666. Podem fazer um porta-chaves, como já vimos. Exatamente, porque não? Numa próxima oportunidade, até gostava de falar aqui noutro tipo de quadrado mágico,
que é o quadrado mágico do aniversariante. A ideia é personalizarmos Isso é muito o giro. nosso postal de aniversário com um quadrado mágico em que o tal número mágico, da soma das linhas, colunas e diagonais, é a idade da pessoa. Não é giro? É espetacular. Fica para uma Muito próxima bem. oportunidade. Professor Ricardo, outros assuntos, indicações, referências futuras, até porque vai fazer agora uma pequena interrupção, não é? Já aqui Exatamente, dissemos. agora uma interrupção para as férias da Páscoa. Gostava de enviar um beijinho à Helga Lima, aqui da produção. Gostava também de enviar um beijinho a uma nossa telespectadora. Estava eu com a minha família na fila do Festival da Omelete. Foi um rico festival, um rico festival com muita abundância e omeletes de muita qualidade. E a telespectadora disse-me que, de facto, seguia o programa com regularidade, em particular a rubrica Matemática ao Seu Encontro. Infelizmente, depois com o movimento, não consegui perguntar o nome da senhora e depois acabei por a perder de vista. Mas vai aqui um beijinho também para a nossa telespectadora. E, claro, todos os nossos telespectadores podem apresentar sugestões aqui para o programa, nomeadamente através da página do Facebook da Matemática ao Seu Encontro, que vai aparecer no ecrã. Já está aqui no ecrã. Está eu. E gostava de terminar com algumas indicações de dois eventos de divulgação que vou organizar nas próximas semanas. O primeiro é este que aqui está na imagem. Portanto, na próxima quinta-feira, no dia 26 de março, pelas 10h30, vou organizar um percurso pedestre de exploração das simetrias nas calçadas, intitulado Simetria Passo a Passo, a Matemática da Calçada. O percurso vai realizar-se entre o Largo da Matriz e o Campo de São Francisco. Vemos aqui algumas imagens. A iniciativa pertence, portanto, aos Dias Europeus do Artesanato, é uma organização do Centro Regional de Apoio ao Artesanato. Portanto, convido todos os telespectadores interessados, para numa linguagem acessível, ouvirem falar um bocadinho da matemática das calçadas. Já no próximo dia 31 de março, na terça-feira, pelas 21 horas, na Biblioteca Pública João José da Graça, na Horta, vou proferir uma palestra para o público em geral, intitulada As Simetrias das Calçadas da Horta. Portanto, é uma oportunidade para ter uma outra visão das simetrias que, sem nos apercebermos, pisamos todos os dias. É verdade, professor Ricardo, afinal, as férias não vão ser assim tão férias, mas bom, Pois não. Eu desejo-lhe um ótimo descanso. Esperamos pelo seu regresso, em breve, com mais temas, mais assuntos dedicados à matemática e muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu é que agradeço. Obrigada. Uma boa Páscoa. Nós vamos despedir-nos também de si, obrigada, assim que tem estado aí a acompanhar-nos desse lado, voltamos amanhã e contamos consigo desse lado. Até lá.